meus queridos, estamos de volta com o nosso programa Debate Contemporâneo. O programa de hoje está maravilhoso, estamos aí no nosso terceiro bloco e nós viemos para esse bloco e terminamos o segundo com o professor Paulo respondendo se é possível aprender não escrevendo. E aproveitando esse gancho, eu quero perguntar para a doutora Rose se pode alguém aprender sem essa prática e também se pode alguém descrever e sem usar as mãos, né? Que são três perguntas diferentes, mas, doutora, está com a senhora. Com certeza, o cérebro, ele tem... cada um tem a sua individualidade. Eu vou dar um exemplo, vou falar de mim. Quando é legal você usar a tua própria experiência como para poder explicar. Como é que eu estudo? Eu, por exemplo, eu assisto a aula aonde eu estiver. Eu vou estar com um caderno e eu vou estar com uma caneta. Não vejo a necessidade de usar um lápis, como, por exemplo, o professor Ezequiel falou que é legal o lápis. Eu preciso de um caderno e de uma caneta. Então, para mim, para o meu cérebro, para a minha forma de pensar e para o meu aprendizado, precisa de caneta e precisa de um caderno. E como é que eu estudo? Eu sento, pode ser uma aula online, eu posso estar assistindo no computador, eu posso estar numa sala de aula presencial, eu vou me sentar confortavelmente, eu vou abrir aquele caderno e eu vou tentar redigir, como se fosse um ditado, tudo aquilo que eu estou ouvindo. Essa é a minha forma de aprendizado. Eu redijo, eu escrevo tudo aquilo que eu estou ouvindo, como se aquilo fosse um ditado. Então, se naquela aula tiver uma gravura, eu vou desenhar, eu vou rabiscar a gravura, eu vou botar um monte de setinha, e se o professor disser que é apontar para um determinado ponto dizer que aquilo é assim, 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 eu boto uma setinha, aí eu ponho uma observação, eu boto asterístico, eu ponho nota nos meus cadernos, e quando que eu leio aquele caderno de novo? Sei lá, daqui a uns 5 anos. Então, tudo aquilo que eu escrevo, eu não preciso ler de novo. Então, a minha forma de aprender está um pouquinho diferente aí do que o professor Ezequiel falou, e acho que talvez esteja se enquadrando na forma diferenciada até que o professor Paulo falou. Eu não preciso ficar lendo muito, mas se eu prestar bastante atenção e eu redigir tudo que eu estou ouvindo, eu aprendo de primeira. Eu não preciso ficar estudando, eu não preciso pegar o caderno de novo para ler. Aquilo ali já fica memorizado. É a minha forma de estudar. Então, para mim, a técnica da escrita é perfeita. Para minha mente, para o meu raciocínio, para o meu QI, né? Essa forma, para mim, ela é muito eficaz. Então, se eu estudar dessa maneira, show de bola. Mas se eu estiver em um local e for um assunto muito interessante, algo que me interessa, se eu também não tiver o caderno e ficar muito concentrada, prestando bastante atenção, eu também tenho a capacidade, não de memorizar para decorar, mas eu tenho a capacidade de linkar tudo aquilo que está sendo falado, e eu tenho essa capacidade. Então, sim, eu acredito que você redigindo ou escrevendo é perfeito, porém, se você tiver um nível de concentração e se você disciplinar o teu cérebro para aprender também sem escrever, eu acredito também que existem possibilidades. Agora, eu acho que nada vai funcionar se a pessoa não gostar de estudar ou se ela se render a essa dificuldade. E aí eu queria até, pastor Davi, agora passar a bola para a professora Vânia para entender qual é a percepção dela. Porque como ela é justamente professora de português, ela lida com a letra, ela lida com a escrita, ela lida com a caligrafia, ela lida com essa dificuldade de escrever. Ela também tem na sua sala de aula, acredito eu,
Crianças que vão aprender muito mais com ela falando do que escrevendo. Então, professora Vânia, qual é a tua percepção? Tocando a bola aí para a sua opinião como profissional. Bom, na minha experiência, eu vou te dizer que eu tenho alunos, e não são poucos, que não copiam uma letra da minha aula. E eu Oi, permito, doutora? porque eles prestam atenção à aula toda. Ficam lá atrás, olhando para o quadro, olham, escutam a explicação toda. E aí, na avaliação escrita, são as maiores notas. Eles não têm caderno. E realmente eu não sei como isso acontece, mas só pela explicação. Eles, né, durante o exercício, eles estão conversando, eles levantam, e isso é muito ruim, porque até atrapalha a minha aula, né? Mas na hora da explicação, eles ficam atentos. E acabou, aprenderam. Eles ouviram a explicação, eles aprenderam. Então, só escrevendo você aprende? Não. Há pessoas que têm essa capacidade, né, de aprender só ouvindo, tá? Nas minhas aulas, eu tenho um hábito, eu brinco com eles assim, agora ninguém respira. E eles já sabem que nesse momento não pode falar nada, não pode perguntar a hora, não pode olhar para o lado, não pode pegar o lápis. Quando eu estou explicando, eu não deixo ninguém escrever nada. Então, primeiro eu explico. Acabei de explicar. Alguma dúvida? Vocês entenderam? Não há dúvidas. Agora pode copiar. Então, a escrita é importante, até porque depois, né, eles precisam pegar no caderno para dar uma lida, para poder fazer a prova, na teoria, né? Aqueles que têm o hábito de estudar para a prova, que é um outro assunto. Mas a escrita é importante, sim, mas eu não diria que é a única forma, tá? Professora, nesse caso, por exemplo, eu tenho um exemplo dentro de casa, a nossa mais velha, ela, bom, desde pequena ela já era atriz, né? Então, gravava textos, falava, lia-se para ela, ela pô, entrava em cena. E hoje, por exemplo, há 2 anos atrás, ela fez para a prova para federal e ela só estudava, ela ouvia, tirou em 7º lugar em ciências contábeis, está fazendo geral. Então, e não escreve. O menino também é a mesma coisa, a do meio também. Eles têm uma facilidade enorme. Agora, se botar para escrever, eles não. Mas eu acho que isso é aqui, mas tem as suas exceções. Eu também, na minha infância, eu olho, eu prestava atenção na aula ao máximo também. Mas depois, para estudar, depois era muito pouco. Então, eu tenho essa facilidade também. E às vezes, se eu for para poder ler, não, eu prefiro ler e depois falar sobre o assunto do que falar lendo, eu tenho essa grande dificuldade. Sim, é verdade. Agora, nessa época de pandemia, uma coisa legal também, e que minhas filhas fazem aqui em casa, e que eu acho interessante, é que há bilhetinhos pela casa. Na geladeira tem um bilhetinho de biologia, no espelho tem outro bilhetinho, na sala tem bilhetinho. Então, quando ela chega perto a gente chega perto do bilhetinho, nós somos obrigados a ouvir aquela aula. Mãe, esse bilhetinho aqui quer dizer isso, isso, então é uma forma de estudar também, está sempre lembrando dos assuntos de mais dúvida, né? Então, é um macete, é uma estratégia e eu acho válida. Tem dado certo. Doutora Rose, no bate-bola que ela falou, você está sem áudio. Está me escutando, doutor Ezequiel? Legal. A Vânia levantou aí uma questão e eu prestei bastante atenção e achei muito interessante. Porque ela disse que, apesar de ser professora de português, ela não cobra do aluno que escreva ou que copie,
Porém, ela observa que aqueles alunos que não têm muito hábito de escrever, chega na prova, na verdade não quer dizer que eles não sabem escrever. Chega na prova e eles arrebentam, são as melhores notas porque mantiveram a sua concentração e não precisaram, por exemplo, escrever. Ao contrário de mim, que se eu fizer simultâneo, né, redigir o que eu estou ouvindo, para mim é perfeito. Aí eu queria perguntar, passar essa bola, vou passar essa bola, vou começando a passar a bola aqui. Vamos fazer um bate-bola? E eu queria passar essa bola para o professor Paolo. Professor Paolo, no meu caso, qual é o lado do cérebro que eu estou usando? Eu estou usando muito o meu esquerdo? E essa criança que é aluno da professora Vânia, essa criança ela tem super capacidade para usar o lado direito? Como ficaria isso dentro dessa explicação e dentro desse conceito dos hemisférios? Professora, até antes do professor falar, isso aí que a senhora acabou de perguntar para o professor, a senhora quer dizer que a criança que não anota nada e tira boas notas, que lado ela está usando do cérebro? Ok, então, professor. Bem, para falar sobre os dois hemisférios cerebrais, realmente não há como, simplesmente através de palavras curtas, expressar a complexidade dos dois hemisférios. Quase tudo que se ouve sobre os hemisférios cerebrais trata-se de uma visão muitas vezes simplista, outras equivocadas, até mesmo advinda dessa visão simplista, e muitas vezes se trata de mitos. Então, é como, por exemplo, eu tentar falar sobre os dois hemisférios aqui com os poucos minutos que temos, é como se, de repente, eu tentasse explicar o que é a manga, um fruto tão conhecido aqui no Brasil, para alguém que nunca experimentou. Eu vou dizer, bem, a manga é uma fruta com uma casca fina, carnuda, com uma polpa suculenta, com um único caroço, e essa polpa é fibrosa, é doce, muitas vezes um pouco ácida quando mais verde, menos ácida quando mais doce. E eu terei feito a pessoa entender o que é uma manga? Não, só quando de fato ela experimenta. Então, como o tempo é muito curto, eu vou dar de presente para as pessoas que estão aqui hoje no debate contemporâneo, eu estarei dando de presente um vídeo gravado. Vou preparar um material importante para você que quer aprender a como estudar melhor nesse momento de pandemia. Basta entrar no site www.universidadedocerebro.com.br, colocar clicar no botão Quero Ser Informado, depois clicar em rádio, clique em rádio para saber que vocês vieram do programa da rádio. Então deixar lá o nome, o sobrenome, o e-mail e aguardar que eu estarei preparando um material importante para vocês. Então, dessa forma, note que os dois hemisférios cerebrais eles são altamente complexos e podem mesmo processar informações de forma independente um do outro, embora se intercomuniquem e sejam capazes de se potencializar. E cada cérebro é realmente singular. Então, há pessoas que vão, por exemplo, alunos, não é raro, né, professores que relatam isso. Puxa, mas aquele aluno que eu achei que não prestava atenção, às vezes tem aquele, inclusive, não olha para o professor, ele está só na parte auditiva ali, parece estar olhando para o teto, né? E no final ele surpreende, né, mostrando ter uma capacidade de aprendizagem absolutamente fantástica. Então, é muito importante que o professor tenha essa capacidade desse olhar sobre o estudante, de perceber que há realidades individuais e há realidades coletivas. Note que o olhar do professor sobre o estudante é transformador. Agora, note que o que eu venho fazendo desde o final da década de 80, é propondo realmente uma aproximação entre as ciências, entre as neurociências e a educação, para um alargamento de visão, para que realmente professores tenham a capacidade de conhecer o processo em si próprios primeiro, para que possam, depois de conhecer os processos em si, ter a capacidade de se nortear de uma forma mais interessante em cada contexto, né? Ter as suas práticas pedagógicas norteadas por essa percepção mais abrangente, que é uma percepção dinâmica. A cada momento pode ser o mesmo aluno, mas daqui a um minuto é uma outra realidade, né? E dessa forma não existem receitas prontas. Então, essa capacidade ampla do professor de olhar sobre o seu estudante, isso se torna, sobre o educador, sobre o educando, se torna um diferencial
fundamental, realmente fundamental. O olhar dos pais sobre os seus filhos também. É comum nós ouvirmos, às vezes, o pai diz, o menino é muito bom em matemática, a menina é ótima, né, em português, em literatura, inclusive ela gosta muito da aula da professora Vânia. O fulano, o outro filho é excelente nos esportes, e o mais velho, aquele lá, aquele não quer nada. Aí nós somos levados a crer, às vezes pelos próprios pais, não é por mal, às vezes pelos professores. Quantas vezes temos professores que acabam por levar os seus educandos a limitações simbólicas? Que às vezes essas representações, dessa sensação de talvez de possível dificuldade, parte até do próprio professor, e ele inculca isso no educando. E dessa forma, nós somos levados a crer que somos bons em algumas coisas, em outras não, ou então não somos bons em nada. Agora, é científico. Hoje, todos os estudos de vanguarda acerca da inteligência humana mostram que nós podemos desenvolver inteligência de forma ilimitada. Podemos crescer em relação a todos os aspectos ou todas as formas de expressão da inteligência ilimitadamente. Interessante, né, que foi dito aqui pela doutora Rose, foi dito também pela professora Vânia, a questão do gostar, né, e foi dito também pelo doutor Ezequiel, a questão do gostar de estudar. É interessante que nós podemos nos concentrar naquilo que gostamos e naquilo que acreditamos também não gostar. Esse potencial é nosso. Agora, desenvolver a capacidade de fazer com gosto, né, isso é um diferencial importante. Eu vou dar um exemplo desse processo, como que ele é curioso. Se nós temos, por exemplo, uma folha de papel em branco, se nós olhamos uma folha de papel em branco, podemos olhar para essa folha e dar, por exemplo, uma aula de matemática olhando para essa folha? Né? Certamente os ouvintes estão pensando, é verdade, eu posso falar sobre unidade, eu posso falar sobre forma, sobre geometria, olha, quantas coisas eu posso falar. Podemos olhar para essa folha de papel em branco e falar sobre biologia? Os ouvintes estão pensando, é verdade, eu posso falar sobre a celulose que veio da madeira, eu posso falar sobre micro-organismos que de repente se alimentam, né, como o cupim, por exemplo, dessa folha de papel. Posso falar sobre sociologia? Sim, podemos falar sobre o impacto do advento da folha, né, na sociedade, que aí surge então a escrita que nós estamos falando aqui agora. Né? Note que essa questão da escrita na história da humanidade é recente para muitas sociedades. Há sociedades ainda que não escrevem, que ainda não registram. Então, dessa maneira, note que podemos olhar para essa folha de papel em branco e falar, de repente, sobre ecologia, podemos falar sobre economia, podemos falar sobre psicologia, podemos falar sobre letras, sobre literatura. Puxa, podemos falar sobre qualquer área do conhecimento, para concluir. E o mais curioso, ela está em branco. O que significa isso? Que tudo acontece junto, tudo está interligado. O lado esquerdo do cérebro é que coloca cada coisa na sua gaveta, cada coisa na sua prateleira, mas o conhecimento ele acontece interligado. Então, quando o estudante utiliza mais o hemisfério direito cerebral, ele tem essa percepção. E dessa forma, é muito comum que o estudante que alcança essa percepção, ele comece a perceber que tem áreas que ele tem paixão, mas é muito pouco provável que um estudante venha detestar uma área do conhecimento. Detesto física, matemática, química, português, história. Isso é pouquíssimo provável quando assumimos essa percepção mais abrangente. Agora, podemos nos concentrar mesmo acreditando que não gostamos dessa ou daquela disciplina. Mas depois que a pessoa se concentra, normalmente a pessoa diz, puxa, eu acreditava detestar, hoje eu estou gostando. Então, eu sei que o tempo aqui é curto, mas nós podemos falar muito sobre esse tema. Entre então no site www.universidadedocerebro.com.br, clica lá em rádio. Tá? Quero saber mais, quero ser informado e rádio. E deixe os seus contatos. E é bom saber, nossos ouvintes, que essa presente que o senhor está dando hoje não tem nada a ver com quem já acessou o programa passado, porque o material que o senhor mandou foi referente do que é capaz o cérebro humano. Então, querido ouvinte, você que acessou, pode acessar de novo, que você vai receber um outro material, né, de como aprender a estudar com esta pandemia. Não é isto? Então, deixar bem claro para os nossos ouvintes. E, doutor Ezequiel, o que é o não gostar de estudar? Bem, diante dos riquíssimos argumentos dos debatedores, eu queria fazer primeiro uma distinção. Quando eu me referi a escrever, eu estou falando método de estudar.
Porque existe aprender e estudar. Aprender, a gente nasce aprendendo. Desde o primeiro respirar até o último suspiro, nós aprendemos, e eu volto a repetir o que eu disse no debate anterior, que a última experiência nossa é a morte. Então, nós aprendemos. Aprendemos o tempo todo. Agora, quando eu me refiro a estudar, eu estou falando de um método formal, de técnica, de didática. Eu não estou falando do aprendizado como um objeto, mas o estudo como uma técnica de armazenar conhecimento para reproduzi-lo posteriormente. Muitas coisas que nós aprendemos, já esquecemos. Mas aquilo que nós temos que usar, a professora falou, professora, a respeito dos alunos que ficam apenas ali atrás ouvindo. Mas daqui a pouco, quando precisarem mais à frente, poderão não ter mais este conhecimento. Essa é uma experiência que o Dr. Peer, que é um grande educador, depois vocês entram na internet e vejam os vídeos do Dr. Peer, professor Peer, ele fala, há uma curva, cerca de 5 a 10% das pessoas não têm capacidade cognitiva, por algumas questões, até mesmo neurológica, por alguma enfermidade, mas que tem dificuldade de aprendizado. E tem 5% que tem alta performance de aprendizado. Certamente que o doutor e professor Paulo, ele pode ajudar essas pessoas intermediárias aí a explorar melhor esse desenvolvimento cognitivo. Mas, no entanto, quando falo de escrever como método que atende 90% das pessoas. São exceções as pessoas que aprendem apenas. A própria doutora Rosa falou que escreve. Eu falei escrever com lápis porque é mais primitivo e isso reforça, mas eu não quero dizer que a pessoa não possa aprender. Agora, resgatar, é preciso escrever para que ela fique fixada. É numa tese de doutorado que eu estou me baseando para dar essa informação, mas não é absoluto. O conhecimento jamais pode ser absoluto. Nós aprendemos a vida toda. O próprio grande autor da Escola Soviética de Psicologia, Vygotsky, ele fala que o aprendizado depende da família, até mesmo da genética, até mesmo da educação que a criança recebe, a vivência social, como Durkheim, todos os aspectos sociológicos, neurológicos, inclusive de alimentação. Bota uma criança para estudar sem se alimentar, não vai aprender. Então, o aspecto é muito mais amplo, ele avança diversas áreas. Agora, quando você escreve, eu me basei muito na teoria de Jean Piaget, erros e acertos. Quando você escreve, eu não entendi bem isso. Você volta a procurar aquilo e conserta. Olha, essa explicação. E falou o quê? Você volta lá na explicação que a professora deu, no vídeo que você ouviu, e vai corrigir o erro. E erros e acertos, Jean Piaget diz que a gente termina aprendendo, mas não aprendendo no sentido do aprendizado empírico, que a gente aprende brincando, que a gente aprende agora. Nesse debate nós estamos aprendendo, mas agora estudar, a gente preparar de uma forma acadêmica, de uma forma a produzir conhecimento, a produzir um relatório a posteriori, isso depende da escrita. Depende sim. E o computador tem dificultado muitas pessoas, porque elas tocam você por VC, aí colocam um português agora midiático, e eu tenho um livro, que é o Manual Prático, Como Escrever, uma redação, monografia, dissertação e tese de doutorado. É um livro fininho, mas com técnicas
que as pessoas que têm utilizado, com certeza têm tido bons resultados. Inclusive, algumas pessoas tiraram nota máxima no Enem, usaram. Eu uso um método, que é o método tópico-frasal, que é um modo simples. A professora de português aqui vai certamente entender perfeitamente o que eu estou dizendo, e os demais colegas aqui, debatedores, têm conhecimento, não como profissional da língua portuguesa, mas como conhecimento que recebe de uma forma geral. Que o tópico frasal é aquele momento em que você diz uma frase, você explica e você conclui. As pessoas muitas vezes confundem e colocam o verbo antes do sujeito e coloca o complemento antes do verbo. Então, eu procuro dar uma linguagem linear, onde tem o sujeito, tem o verbo, seja transitivo, intransitivo, e o seu complemento. Então, eu procuro fazer uma linguagem objetiva, prática. Claro que eu estou trabalhando com a média geral, não estou trabalhando aqui com o expert, aquelas pessoas que têm a capacidade. Umas pessoas vão aprender simplesmente de ver ou de ouvir, mas outras pessoas terão que se debruçar. Todas são capazes, mas existe apenas cerca de 5%, no máximo 10% de pessoas que não seriam capazes, por uma questão mais mesmo de doença. Mas se é estimulado, quem sabe? Nós temos aí pessoas que podem superar, inclusive, algumas doenças e conseguir ainda grande desenvolvimento. Então, não me levem a mal quando eu digo que escrever é um método potente que alcança essa curva. Muito obrigado. Eu que agradeço. Olha, já chegamos ao término de mais um bloco. Querido ouvinte, olha, você que está chegando agora, você está ouvindo o programa Debate Contemporâneo, e o nosso tema de hoje é como aprender a estudar com esta pandemia. Então, é algo extraordinário, ainda vai dar para você ouvir, né, o próximo bloco. E depois, vocês querendo ou não, é só ir lá na nossa página, né, do Debate Contemporâneo, você vai ouvir todo o programa na íntegra, né, e todos, até os programas anteriores também, da forma que você desejar e com o tempo que você desejar também, né? Então, muito obrigado pela sua audiência. Nós vamos para o break e voltamos já já.